Quando a gente vê filmagens, pinturas e fotos do passado, dá para perceber de longe que quase todo mundo usava chapéu. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo para conhecer alguns dos estilos de chapéus mais icônicos da história. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. É muito provável que as primeiras peças para cobrir a cabeça tenham surgido ainda na pré-história, para ajudar o ser humano a se proteger das variações do tempo e das atividades perigosas. Como esse elmo de 3.500 anos atrás, encontrado na atual região da Grécia, que é feito com presas de javali. Ele era forrado com lã e provavelmente foi usado por um caçador. Mas alguns pesquisadores acreditam que o uso de chapéu seja bem mais antigo do que isso, e que tenha sido registrado pela primeira vez em estátuas lá da pré-história, cerca de 30 mil anos atrás. Uma delas é a mulher de Willendorf, essa moça gordinha entalhada em pedra entre 30 e 27 mil anos atrás e que foi encontrada na região da atual Áustria. Os pesquisadores acreditam que ela representa uma figura feminina idealizada, com características ligadas à fertilidade e à abundância. Coisas que possivelmente seriam muito importantes numa época em que os seres humanos ainda não plantavam e nem criavam gado. Então dependiam só daquilo que podiam extrair da natureza. Mas o que intriga mesmo os cientistas é essa textura diferente na cabeça dela. E existe uma teoria de que ela estaria usando um tipo de touca ou até uma rede de cabelo. Mas não dá para afirmar isso com 100% de certeza. Então é só uma teoria por enquanto. Muito embora achados arqueológicos recentes demonstrem que nessa época os seres humanos já estavam produzindo peças trançadas com fibras vegetais. Nosso próximo chapéu icônico nesse vídeo vem lá do Egito Antigo. Você provavelmente já viu essa coroa barra chapéu na cabeça de algumas figuras em filmes, mas sabe o que ela realmente simboliza? Essa coroa é o pshent, um dos símbolos da autoridade dos faraós do Antigo Egito e da própria unidade territorial do Egito. E ela combina duas coroas anteriores. Hedjet, a coroa branca, que correspondia ao território da parte sul, e Desheret, a coroa vermelha, que correspondia aos territórios da parte norte. A união das coroas é atribuída ao faraó Menés, da primeira dinastia a governar o Egito, e que foi o responsável por unificar o território com um único governo. O próximo chapéu é uma peça que existe entre a lenda e a realidade, e é encontrado em vários povos da antiguidade. O barrete frígio é um tipo de touca feita de lã macia, geralmente vermelha, que curva levemente para frente. Ele foi muito popular na Revolução Francesa, entre 1789 e 1799, como um símbolo da liberdade pela qual os revolucionários lutavam diante do governo. E nesse ano de 2024, ele foi o próprio mascote das Olimpíadas de Paris. O barrete frígio da Revolução Francesa era uma releitura do pileus, um chapéu usado por trabalhadores livres para diferenciá-los dos escravizados na época da Roma Antiga. E é aqui que a lenda e a realidade se confundem, porque supostamente o pileus era dado de presente aos escravizados quando eles eram libertados, mas a gente não tem lá muita evidência disso. Mas como diz o ditado, se a lenda for mais interessante do que a realidade, imprima-se a lenda. O suguegazá é um chapéu cônico de palha trançada, muito associado com o sudeste asiático. E talvez o mais famoso e clássico deles seja o suguegazá da região de Shikano, no Japão. No início dos anos 1600, o general Kamei Korenori incentivou os agricultores a fazerem chapéus de palha no intervalo entre as colheitas para obter uma renda extra. O que diferencia o chapéu dessa região do Japão é a cor avermelhada dele. E para conseguir essa cor, a planta tem que ser colhida à mão e cortada no lugar exato para que a seiva possa fluir e tingir a palha. O suguegazá de Shikano se tornou tão famoso que nos anos 1700 ele já era vendido por todo o Japão e ajudou a fortalecer a economia da região. Mas chapéus cônicos são encontrados em todo o sudeste e leste da Ásia, e não é possível determinar exatamente em qual região ele apareceu primeiro. E por falar em Ásia, o sucesso dos doramas coreanos nos últimos anos colocou a moda histórica da Coreia em evidência no Ocidente. Um dos chapéus que mais aparece nessas produções é o gat, uma peça que até os anos 1800 só podia ser usada por homens de famílias nobres.
É um chapéu tubular, alto, com a aba larga, que tanto protege os penteados dos homens quanto fornece proteção contra o sol do dia a dia. Os mais famosos eram feitos com crina de cavalo, que era trançada sobre uma armação de bambu e pintada com goma laca preta. E eles também eram usados com um cordão decorado com miçangas feitas de diferentes materiais. Os homens comuns usavam uma versão dessa peça feita de bambu ou de palha simples trançada, chamado pairani, que inclusive é o chapéu histórico mais antigo registrado na Coreia e que está em uso até hoje. Nenhum chapéu é mais sinônimo de século XIX do que as cartolas, mas elas surgiram ainda nos anos 1790. As primeiras cartolas eram feitas com pele de castor importada da América do Norte, tratada para se tornar um feltro com acabamento brilhoso. Só que o principal produto usado nesse tratamento era o mercúrio, o que fazia com que os chapeleiros desenvolvessem sérios problemas físicos e mentais ao longo dos anos. O Budenovka é um chapéu tipicamente russo que cobre as orelhas além da própria cabeça. Ele é tradicionalmente fabricado em feltro de lã e tem uma ponta característica no topo da cabeça, e abas que protegem o pescoço e as orelhas, fazendo com que ele seja perfeito para o inverno russo. O Budenovka foi inspirado nos elmos do Principado de Kiev dos anos 800 e criado pelo pintor Viktor Vaznetsov durante a Revolução de 1917, como parte dos esforços de reformar os uniformes do exército. O Budenovka foi abandonado de vez depois de 1939, quando o governo russo tentou invadir a Finlândia sem sucesso e descobriu que seus uniformes não eram lá tão adequados assim para o frio do extremo norte da Escandinávia. Não dá para falar de século XVIII sem lembrar de formas exageradas, seja nos vestidos ou nos penteados. Nos anos 1760, quando os penteados começaram a ganhar volume de novo, era necessário um chapéu que permitisse às mulheres sair de casa sem estragar os penteados quase arquitetônicos. A resposta foi o calash, calash ou terreze, um chapéu mega armado que lembrava a estrutura de uma cobertura de carroça. Esses arcos eram estruturados com barbatanas de baleia ou, mais comumente, com junco ou cana. Na frente, ele tinha 2 cordões que não só davam mais firmeza ao chapéu, como permitiam puxar ele para frente ou para baixo conforme a necessidade. Tradicionalmente, o calash era feito em seda vermelha ou verde. Mas ele se tornou muito popular no século XVIII não só porque dava proteção, mas também privacidade, o que tem tudo a ver com o próximo chapéu da nossa lista. Se você gosta de moda regência, já estava esperando que eu falasse do bonnet. Esse chapéu que parece meio infantil, mas que era usado por mulheres adultas. No início do século XIX, os poke bonnets escondiam completamente o rosto feminino, não só contra o sol e o vento, mas também do olhar masculino. Inclusive, temos várias sátiras e crônicas da época em que os pobres homens reclamavam que agora mal dava para roubar um beijo ou dar uma boa espiadinha no rosto das mulheres. Ele era geralmente feito com uma estrutura de metal ou madeira fina, uma entretela muito forte e coberto com tecidos que variavam de acordo com a época do ano. Mas também existiam os bonês feitos de palha, especialmente para o verão e primavera. Os bonês que escondiam a lateral do rosto continuaram sendo usados até os anos 1850, quando foram gradualmente se tornando menores e passaram a ter um efeito apenas decorativo. O turbante é uma das peças de chapelaria mais comuns do mundo. Variações dele são encontradas de norte a sul da Ásia, além de partes da África e também aqui na América. Na Europa, eles se tornaram populares a partir dos anos 1710, graças à lei de Mary Montagu, esposa do embaixador britânico no Império Otomano. Montagu adotou roupas com influência otomana, foi retratada inúmeras vezes com elas e também adaptou influências dos trajes romanos para a indumentária europeia. O turbante ainda tinha uma ótima popularidade no começo dos anos 1800, mas foi abandonado durante a Era Vitoriana pela sua relação com a Ásia e a ideia de que tudo aquilo que vinha das colônias asiáticas, não era tão civilizado quanto aquilo que existia na Europa. Mas ele retornou nos anos 1910 e 1920, quando os balés com temas orientais, como Sherazade, se tornaram uma febre na Europa. E com as devidas adaptações, eles ainda eram bastante populares até os anos 1940, quando foram perdendo espaço à medida em que os penteados se tornavam cada vez mais elaborados. Falar de chapéu coco é lembrar de Charlie Chaplin,
que popularizou esse estilo com seu personagem Carlito no início do século XX. Mas ele foi criado bem antes, em 1849, por um chapeleiro inglês chamado William Bowler. O chapéu coco, ou chapéu bowler, foi criado para ser usado pelos criados que acompanhavam os nobres em suas caçadas, sendo o chapéu compacto e durável. E ao longo do século XIX, ele foi se tornando o estilo associado diretamente com os homens da classe trabalhadora, sendo hoje lembrado por muitos como um estilo de chapéu tipicamente britânico. Mas aqui na América, ele é usado por mulheres indígenas. Mulheres das etnias Quechua e Aymara da Bolívia utilizam o chapéu coco como parte da sua indumentária desde os anos 1920, quando ele foi trazido para o país por operários ingleses que trabalhavam na construção de ferrovias. Com todos esses chapéus, e olha que faltaram centenas de modelos icônicos de diferentes épocas e de diferentes partes do mundo, você provavelmente está se perguntando o que aconteceu de lá para cá para que os chapéus deixassem de ser uma parte obrigatória do nosso guarda-roupa. Mas para poder contar isso, eu vou precisar de um outro vídeo. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário, me conta aqui embaixo se você usa chapéu ou gostaria de usar algum estilo específico e dá uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.